Bendito seja o nome do nosso Deus. Obrigado desde já pela presença dos nossos queridos, amados irmãos que se encontram presentes nas redes sociais, que estão nesse exato momento se conectando com a nossa congregação Jardim de Deus. Ela fica aqui na Avenida Perimetral entre o Portão do Betina e a estação de ônibus. Você pode um dia nos visitar aqui para apreciar a Santa Palavra de Deus. Nós temos nossos cultos dias de quarta-feira, dia de sexta e dia de domingo. Se você quiser vir aqui na sexta, é tudo ao vivo. Nesse momento nós estamos falando ao vivo aos nossos queridos amados, e aqui nós temos a ministração do ensino da Palavra de Deus toda sexta-feira, sem contar também com a nossa escola bíblica dominical, que os amados me dão a graça, a oportunidade de ministrar a escola bíblica dominical. Você pode vir aqui também aprender um pouco da Palavra de Deus na escola bíblica dominical. Aqui é a congregação Jardim de Deus da Assembleia de Deus. Você pode vir aqui e receberemos todos vocês de braços abertos, tá bom? Todos os nossos amados, queridos irmãos. Claro que tem amados que nos acompanham de outros estados, até de outros países, né? Aí fica difícil, né? Mas os irmãos que estão aqui próximo, aqui do nosso bairro, Guamá Terra Firme, que aqui é uma fronteira, tá? Guamá Terra Firme. Você pode vir nos visitar, trazer sua dúvida, sua pergunta e ficar à vontade para ouvir a Palavra de Deus, porque aqui a gente só não fica só na fala. Você também tem direito à fala, você tem direito a tirar dúvidas, fazer perguntas e a gente dialogar. Quem sabe um dia, né, Rafael, a gente pode colocar aqui no final da ministração um cafezinho, uma bolachazinha aqui com os irmãos, para a gente sentar, conversar, ter aquele coffee break abençoado aqui, em nome do Senhor Jesus, vai ser uma maravilha. A gente vê agora essa ideia, né? A gente pode aqui colocar isso, não custa nada, terminou o culto, senta ali, a ministração, né? Senta ali, fica conversando, tomando aquele cafezinho, sucozinho, uma bolachazinha, um pãozinho com queijo. E quem quiser vir participar desse banquete, pode ficar à vontade, tá bom? Amados, nós estamos comentando o livro de Marcos, tá bom? Livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Já comentamos semana passada o capítulo 5, né? Agora vamos para o capítulo 6. Capítulo 6 de Marcos. Capítulo 5 nós comentamos a respeito de 3 experiências marcantes no ministério de Jesus. Aí, claro que tem muito mais, né? Uma das 3 que chama atenção neste evangelho é a expulsão do demônio do homem de Gadara, o chamado Gadareno, que ali teve um diálogo entre Jesus e o diabo, né? Será que Jesus entrevistou o diabo? Não. Eu expliquei lá, muito bem, você pode dar uma olhada no vídeo anterior, até coloquei essa parte explicando para os amados irmãos, tá bom? E a experiência da mulher do fluxo de sangue, eu contei um comentário a respeito que Eusébio de Cesareia fez sobre a mulher do fluxo de sangue, e também comentamos aqui a ressurreição da filha de Jairo. Quem foi Jairo, qual era a importância dele, e o ministério de Jesus explodiu entre os judeus quando Jesus teve essa experiência de tocar na filha de Jairo e ela despertar dentre os mortos, né? Se bem que o texto diz que ela não estava morta, mas sim estava dormindo, né? Mas tem uma explicação bastante plausível em relação a isso. Já, amados, aqui do capítulo 5, pulamos, né? Vamos para o capítulo 6. O capítulo 6 tem 4 experiências. Dessas tinha, capítulo 5, 3 experiências. Gadareno, a mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo, né? Agora, já no capítulo 6, nós temos aproximadamente 4 experiências que marcou também o ministério do Senhor Jesus, e acredito que você já conheça esse texto do capítulo 6, em que tem essas experiências. Então, queridos, nós vamos nesse momento fazer a leitura e comentar,
E vamos tentar resgatar a intencionalidade de Marcos ter escrevido isso para os nossos irmãos na cidade de Roma. Ele separou experiências de Jesus, evangelizou pessoas, mas ele queria edificar os nossos irmãos ali em Roma. E as experiências que Jesus teve aqui em Nazaré, Marcos pegou, fez uns recortes, fez uns cortes e passou para os nossos irmãos de Roma. Mas com o quê? Com uma intencionalidade. Sempre tem uma intenção por trás do texto, sempre tem. Não é por acaso, não é por acaso, tem uma intencionalidade. E vamos tentar descobrir aqui, tá ok? Façamos a leitura, capítulo 6 de Marcos diz: saindo dali, Jesus foi para a sua terra natal, e os seus discípulos o acompanharam. Já no próximo sábado começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ao ouvir os seus ensinamentos, ficaram maravilhados e perguntavam: de onde vem este homem com estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esta classe de milagres que se realizam por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão aqui entre nós as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Aí Jesus disse-lhes: não existe profeta sem honra senão em sua terra natal, entre os seus parentes e sua casa. E não pôde realizar nenhum milagre, exceto uns poucos enfermos que ele curou, impondo as mãos sobre eles. Jesus espantou-se com a incredulidade deles, mas passou a percorrer as cidades das vizinhanças, ministrando o seu ensino. De todos os 4 evangelhos, esse é que faz o registro a respeito da experiência de Jesus em Nazaré, porque onde foi que Jesus não realizou quase milagres? Foi em Nazaré. Ele não realizou tantos milagres. Em Jerusalém ele realizou milagres, e em vários outros lugares ele realizou, mas chegando em Nazaré, sua terra natal, ele não realizou milagres. Aí você pergunta: mas Jeremias, por que isso? Por causa de um fenômeno conhecido como incredulidade. A incredulidade, na experiência que Jesus passou, ou qualquer experiência de todos nós, nada mais é do que não aceitar ou não concordar. Eles não estavam aceitando nem concordando o que Jesus estava ministrando ali em Nazaré. E no texto anterior, no versículo aqui, conta que eles ficaram escandalizados por causa dele. No grego está escrito escandalizados, né? Escandalizados. Eles ficaram assim, pasmo, escandalizados, porque eles não queriam aceitar por ele ser filho de Maria, irmão de Judas, José e Simão, irmão de Tiago, e ele tinha mais o quê? As irmãs, juntamente com então os judeus ali de Nazaré, uma circunvizinhança, conheciam a família de Jesus, as suas irmãs e os seus irmãos. Aí vem os nossos queridos, amados, aí do catolicismo, pode dizer que são apenas primos. Claro, eu entendo muito bem a palavra primo, que no latim é primeiro irmão, né? É primeiro irmão. Mas aqui, na realidade, não são o primo mesmo. Na mentalidade judaica, de acordo com Flávio Joséfo, que ele faz as mesmas descrições com que o evangelista Marcos fez. O Flávio Joséfo, que era um historiador do tempo de Jesus, ele fez que Jesus tinha, sim, os irmãos, e ele era filho de José, filho de Maria, e que ele fazia milagres extraordinários. Então, nós percebemos aqui o seguinte, que o ministério de Jesus, ele tinha um impedimento. Qual era o impedimento? Impedimento era a sua família. A sua família não concordava, a sua família os seus parentes e familiares, principalmente, ficaram escandalizados. E no capítulo 2, como nós estudamos, que os seus parentes, os seus familiares, a sua família tentou prender, porque considerava ele como louco. Então, queridos, a questão
aqui, de acordo com o sagrado texto, é que o pessoal da família de Jesus não tinham a concordância do ministério do Senhor Jesus. Qual é a mensagem que o nosso querido Marcos está transmitindo ali para o pessoal de Roma? Que os novos convertidos, o pessoal que estava se convertendo ao Evangelho, teriam dificuldade com a chamada família patriarcal. A família patriarcal, que era um termo muito usado ali na parte legal do Império Romano, era uma família que recebia todas as instruções, os ensinos do Império e que tinham que guardar. E essa organização fazia com que as pessoas pudessem viver aparentemente muito bem. Só que, se havendo algo de novo, essa família patriarcal poderia bater de frente. Então, os nossos queridos que se converteram ali, os romanos que se converteram, tiveram muita dificuldade em tratar a respeito da novidade, ou seja, as boas novas, de levar aos seus parentes, familiares, porque seus parentes e familiares eram contra esse tipo de novidade que vinha lá do Oriente Médio, lá de Jerusalém, que veio perturbar o Império Romano. E se eles estão tendo essa dificuldade, Marcos está dizendo, se vocês estão tendo, Jesus também teve. Jesus teve. A sua mãe, os seus irmãos foram contra o ministério dele. Então, tudo aquilo que é bom, às vezes a pessoa vai bater de frente, ou seja, o sistema vai ser contra. Tá bom? Então, a ideia que o evangelista Marcos está passando aqui para os nossos queridos de Roma, a respeito da família. Sim, aqui o texto diz que a incredulidade era tão grande que Jesus ele ficou até pasmo, assim. Jesus ficou espantado com a incredulidade dele, porque Jesus realizou milagres extraordinários ali pelas circunvizinhanças e também Nazaré, mas mesmo assim ele não conseguiu se destacar ali na sua terra. Por quê? Por causa da incredulidade. A incredulidade veio a partir do escândalo. Eles se escandalizaram, ficaram, não, a gente não pode aceitar isso. Filho de Maria, irmão de José, Judas e Tiago, que tem suas irmãs, carpinteiro, não, que é isso? Aí, essa falta de sensibilidade fez com que Jesus ficasse espantado, e ele não conseguiu realizar muitos milagres. E você é diferente de Jesus? No sentido de servir a Deus? Não. Você quer servir a Deus, mas vai encontrar obstáculos, pessoas da sua própria casa, da sua própria família, que não vão acreditar naquilo que você segue e naquilo que você crê, que é servir a Deus. Então, essa é a primeira experiência, são 4 experiências, aqui tem outra experiência. O versículo 7 diz, nesse meio tempo, chamou os 12, os enviou de 2 a 2, dando-lhe a autoridade sobre os espíritos imundos. E lhe ordenou que não levasse nada pelo caminho, a não ser um bordão, que não levasse nem sacola, nem pão, nem dinheiro em seus cintos, e que calçasse as sandálias e não levasse 2 túnicas. Disse-lhe mais, sempre que entrardes numa casa, fica ali até partirdes para outra localidade, e todos os que não vos receberem e não vos derem ouvidos, quando sairdes, sacudi o pó de vossos pés, para servir de testemunhos contra eles. E eis que vos digo a verdade, será mais tolerável para Sodoma e Gomorra no dia do julgamento do que para aquela cidade. Tendo partido, pregavam que se arrependesse, expulsavam demônios e ungiu muitos enfermos com óleo e os curavam. Olha aqui, né? O que é que o evangelista tem que fazer de acordo com esse texto? Quando ele fala essas partes de não ter 2 coisas, de deixar esses pertences, nada mais é que são pertences particulares. Você não tem que levar o que é particular seu a ponto de querer glamour, a ponto de querer se aparecer, a ponto de querer chamar a atenção das pessoas. Você não pode fazer isso. É essa a mensagem que Jesus está falando para os seus discípulos.
porque tinha pessoas de bens ali, que tinha condições, como o caso de Mateus e o caso também até mesmo de Judas e outros, ali tinham condições. Mas só que Jesus pegou e disse, não faço isso. Vocês vão lá para ministrar a palavra do reino de Deus. Então quem tem que aparecer não é vocês, tem que aparecer o quê? A palavra do reino de Deus, a qual eles anunciavam. E eles receberam essa autoridade do Senhor Jesus para levar esta palavra abençoada e a autoridade de colocar as mãos sobre os doentes e curando eles através do quê? Através do óleo ungido. E isso é praxe. Praxe porque o óleo ungido ele tem essa representação da pessoa tocar nos enfermos, que até hoje isso é praxe, e abençoar eles, seja qualquer tipo de enfermidade, tá bom? Então, o evangelista ele tem que estar ciente que ele não tem que ser como se diz, o palco. Ele não tem que ser o que venha chamar atenção. Jesus já está dando logo a dica. Não, tem que dar atenção aqui à palavra. É o que vocês estão ministrando a respeito do reino de Deus. E depois vocês de ministrar isso, pode colocar a mão sobre os doentes, vão ficar curados e vão expulsar os espíritos malignos disso. Mas primeiramente tem que ter o quê? Tem que dar atenção à palavra. E tem mais essa experiência aqui a gente vai entrar um pouco profundo a respeito de João Batista, né? Vamos lá. Versículo 14 diz: chegou aos ouvidos do rei Herodes o nome de Jesus, pois já se havia tornado bem conhecido. O rei dizia: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso atuam nele os poderes miraculosos. Outros diziam: é Elias, e ainda outros diziam: é um profeta como um dos profetas. Mas tendo ouvido esses comentários, Herodes declarou: ele é João Batista, o homem que eu decapitei. Ele ressuscitou entre os mortos, pois o próprio Herodes tinha mandado prender João, acorrentá-lo no cárcere por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, porque se casara com ela. Por isso João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodias ficou com ódio dele e queria matá-lo, mas não conseguia. Porquanto Herodes temia João, sabendo que ele era justo e santo e o protegia. Também o ouvia com frequência e o fazia com prazer. Eis aqui um homem, é o caso do Herodes. Esse Herodes nada mais é do que Herodes Antipas. Ele tinha o Herodes tetrarca, que era antes dele, que tinha mandado matar todas as crianças quando Jesus nasceu. E tinha o Herodes Antipas, que era esse aqui. Ele tomou conta, ele ficou no lugar do seu pai. Só que esse camarada, em vez dele ficar na dele com a sua digníssima, com a sua esposa, ele pegou, se envolveu com a esposa do seu irmão, o Filipe. E nisso, ao se envolver com a esposa do seu irmão, a sua sobrinha, que era a filha da Herodias, foi dançar na frente dele. E ele ficou tão encantado com aquela dança que ele chegou com ela e disse: pede metade do meu reino, eu vou te dar. O que tu queres, me pede. Ela pegou, consultou a mãe, e a mãe pegou e disse: diz para ele dar a cabeça de João Batista. E ela foi, retornou, que era um prato de prata e a cabeça de João Batista, porque ele tinha dito a respeito do que não era lícito ele tomar a mulher do seu irmão. Mas só que João Batista, só que Herodes, ele tinha um certo tremor. Ele tinha um certo tremor de João, porque ele considerava um temor, né? Porque João era justo e santo, e ele ouvia com frequência. Tem esse tipo de pessoas que tem um temor do homem por ser considerado um homem de Deus, e ouvia ele com frequência. Você sabe quem fazia muito isso? Era a rainha Maria Tudo, quando ela gostava de se
de se envolver no meio do povo para ouvir os sermões do John Knox. Só que ela gostava também de eliminar, matar os pregadores. E ela queria fazer muito isso com John Knox. E ela se infiltrava no meio do povo para poder ouvir a mensagem daquele homem. Ela sabia que tinha algo diferente naquele homem. Então, acontece a mesma coisa. Você pode ter algo de diferente com o Espírito Santo na sua vida, levar a palavra de Deus, e aquelas pessoas terem um certo temor da sua pessoa, porque você carrega algo com você que é totalmente diferente. Pode isso acontecer. Mas só que aquela pessoa ela tenha temor de quem? De você, porque tem algo diferente de você. Ela gosta de ouvir tudo, mas só que ela ainda não tem um temor e o temor de Deus. E isso fez com que, não tendo Herodes, ele acabou cedendo aos desejos da sua mulher, a mulher do seu irmão, e pegou a cabeça de João Batista, cortou e colocou num prato, né? Então, queridos, chegando nessa parte aqui que é interessante, e havia todo esse comentário entre o povo de Israel a respeito de Jesus, se ele era um profeta, se ele era Elias, se ele era o João Batista ressuscitado entre os mortos. Havia sempre esse burburinho. Não havia nada de exatidão em relação ao que estava acontecendo com a pessoa de Jesus ali. Eles não conseguiam definir quem era verdadeiramente Jesus, se ele era um profeta, se ele era João Batista ou se ele era Elias. Porque o povo tinha essa perspectiva de vir novamente alguns profetas, né? Então, mas só que Herodes dizia que ele era o João Batista. Porque os judeus, na realidade, Herodes ele era uma mistura de judeu com árabe, mas ele acreditava na reencarnação, né? Ele acreditava que Jesus reencarnou, que João Batista reencarnou em Jesus. Aí lá um pouco mais à frente diz, versículo 21, chegou finalmente o dia conveniente. Foi quando, por ocasião do aniversário de Herodes, ele ofereceu um banquete, e a nobreza real, os seus oficiais mais graduados, aos principais vultos da Galileia. Então a filha de Herodes entrou ali, a filha de Herodias entrou ali e dançou, e tendo agradado Herodes e os convidados, disse ao rei jovem, pede-me o que quiseres, eu te darei. Repetiu a promessa com juramento, seja o que for que pedires, te darei até a metade do meu reino. A jovem retirou-se e perguntou à sua mãe, que devo pedir? A cabeça de João Batista, respondeu-lhe a mãe. Tomando a entrar, imediatamente foi depressa à presença do rei e lhe pediu, quero que neste momento me traga um prato a cabeça de João Batista. Muito entristecido, mas por causa do juramento da presença dos convidados, o rei não quis negar-lhe o pedido, por isso enviou imediatamente o carrasco, ordenando-lhe que trouxesse a cabeça de João. O carrasco saiu, decapitou João no cárcere, trouxe a cabeça dele num prato e deu à jovem. Esta, por sua vez, deu à sua mãe, informando disso os discípulos de João, e vieram levar o seu corpo e o depositaram no sepulcro. É o que aconteceu por João Batista ter falado a verdade, que ele, na realidade, ele tinha sangue judaico, Herodes, apesar de parte ser árabe, mas ele tinha que viver a lei judaica, porque ele era o rei ali daquela região, só que ele não quis, ele simplesmente rejeitou e tomou posse da mulher do seu irmão, e a sua sobrinha também ficou à disposição. Ele ficou tão encantado com a dança da sobrinha dele, que ele já estava se enrolando um sentimento dele querer se apossar da sobrinha, pelo encantamento da dança que a menina fez ali. Então ele era, além de ser um adúltero, ele estava também cometendo quase um pecado de incesto. Então ele era preso às paixões, e essas paixões levaram ele a ficar preso na palavra e ficar preso aos oficiais ali,
e tirar quem estava preso, que era João Batista, decapitando ele para mostrar para os seus convidados, né? Principalmente para a mulher que tinha lhe pedido. Então, amados, aí teve essa situação, né? Então os discípulos de João pegaram e colocaram ele no sepulcro. Vamos lá. A próxima experiência aqui que diz, versículo 30 diz, Jesus alimenta 5.000. Nesse interim, os apóstolos se reuniram a Jesus e lhe relataram tudo quanto tinha feito e ensinado. Como havia muita gente indo e vindo, de modo que eles não tinham folgado para comer, Jesus lhe disse, vinde somente vós a um lugar deserto e descansai um pouco. Então partiram somente eles no barco e foram a um lugar deserto. E aconteceu, porém, que muitos dos que ouviram a partir reconheceram, correram para lá de muitas cidades e os precederam e o ajuntaram diante dele. E saindo do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles, porque pareciam ovelhas sem pastor e pôs-se a ensinar-lhe muitas coisas. Sem pastor por quê? Porque a gente já percebe que a liderança política, que era o caso de Herodes Antipas, ele já era preso às paixões sexuais e a orgia. Já não era uma liderança que representava. Ali os escribas, sacerdotes, fariseus, eles já não representavam o povo porque eles estavam atrelados a esse tipo de política. E tendo eles esse tipo de atrelamento à política, aí que acontece? Eles tinham que dançar conforme a música dos políticos. Então havia corrupção para todo lado. E o povo não tinha mais com quem se aproximar para poder ter uma certa esperança. E Jesus teve compaixão do povo, né? Teve compaixão e ele passou a ensinar. Será que nós não estamos vivendo um período desse em relação à política, em relação à liderança religiosa? É muito próximo, né? Versículo 35 diz... Como ia ficando tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, este lugar é despovoado e já é tarde, despede-o para que possam ir aos campos e aos povoados vizinhos e compre pães para eles, pois eles não têm o que comer. Mas, em resposta, Jesus lhe disse, dai-lhe vós de comer. Então lhe perguntaram, devemos ir comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? Quantos pães tendes? Perguntou Jesus. Ide verificai. Verificaram e disse, 5 pães e 2 peixes. Então ordenou que todos os que formavam a multidão se assentassem em grupos na grama verde e se assentaram em grupos de 100 e 50. Tomando então os 5 pães e os 2 peixinhos, os 2 peixes, Jesus olhou para o céu e deu graças, partiu os pães e deu seus discípulos para que os distribuísse ao povo. Também repartiu os 2 peixes entre todos, e todos comeram e ficaram satisfeitos. E os seus discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e dos peixes. O que comeram dos pães foram 5.000 homens. Do outro lado, até Betsaida, por enquanto, a despedir a multidão. Até esse versículo aqui, desculpa. Logo depois, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e seguissem adiante dele, atravessando para o outro lado da cidade de Betsaida, enquanto se despedia da multidão. O que chama atenção aqui é que Jesus poderia dizer para eles, vocês podem ir nas circunvizinhanças e comprar pães, que eu vou dar recursos para ele. Jesus não fez isso. Jesus poderia fazer outro tipo de milagres ali para poder dar alimentação ao povo. Agora, por que ele optou de abençoar o pão e os peixes? Porque, espiritualmente falando, de acordo com a experiência espiritual do Senhor Jesus, essa experiência dos pães e dos peixes faz com que tenha um símbolo. Através da experiência que Jesus trouxe, Jesus estava querendo, assim, o Espírito Santo estava querendo nos dar uma mensagem, que
na ausência de alimentação, na ausência de comida, na ausência de bens materiais, o Senhor sempre vai multiplicar seu pão e seu peixe. O que simboliza o pão e o peixe? Pão é a palavra. O pão é a palavra. O peixe nada mais é do que a representação da pessoa do Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo esse peixe representa o quê? Representa os homens que vão ser alimentados e vice-versa. Então é muito, muito assim, rica essa experiência a respeito da multiplicação dos pães, e sempre Jesus, quando ele vai multiplicar, vai sobrar. Sempre quando ele multiplica, sobra. Então dá a mais, né? É interessante. Ele vai multiplicar e sobra. Sobra. E as pessoas têm que aproveitar aquilo que está sobrando. Então, amados, essa mensagem que o nosso evangelista Marcos fez um recorte, cortou aquilo ali e levou para os nossos irmãos em Roma, dizendo o seguinte: no momento que vocês passarem necessidade, lembra, Jesus está ao lado de vocês sempre para multiplicar e abençoar de uma forma que venha transbordar o cálice de vocês na presença dos seus inimigos, né? É isso que diz o Salmo, né? Então, amados, aí Jesus fez isso, nessa experiência muito gloriosa dele aqui. Depois que o despediu, subiu ao monte para orar. Versículo 47. Quando foi chegando à noite, o barco estava no meio do mar e ele estava sozinho em terra. Jesus viu que eles remavam com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Na quarta vigília da noite, ele que vem rumo a eles andando sobre o mar, e já se despedia a passar diante deles. Desculpa, que às vezes esse texto aqui grego é meio complexo. E vendo andar sobre o mar, pensaram estar vendo um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrorizados ao vê-lo. Logo depois Jesus lhe disse: coragem, sou eu, não tem mais. E subiu então para junto deles no barco, e o vento parou, e eles ficaram extremamente admirados e maravilhados, porquanto não tinham compreendido nada do que se dera com os pães. Na verdade, o coração deles estava endurecido. Olha aqui, a experiência que Jesus fez ali com os pães e os peixes, no meio daquela multidão, eles não estavam compreendendo, diz o Sagrado Texto. Por quê? Porque o coração deles estava endurecido. Porque através daquela experiência, Jesus estava transmitindo o quê? Uma mensagem. Qual era a mensagem? Que Deus sempre vai multiplicar no momento da necessidade. Deus sempre vai multiplicar no momento da carência, da carestia. Deus sempre vai multiplicar no momento que nós estamos passando dificuldade. Essa é a mensagem. Mas como ele vai fazer isso? Através da sua palavra. Que o pão representa a palavra e o peixe representa ali a questão da nossa vida cristã com Deus, tal, e representa também que Deus ele sempre vai pegar a nossa vida e transformá-la. Então é isso que ele estava tentando fazer, explicar, mas só que eles não estavam entendendo. Por que eles não estavam entendendo? Porque o coração deles estava ligado que Jesus fosse aquele tipo de Messias semelhante a Josué ou a Davi. Esse tipo de esperança que eles tinham a respeito da pessoa de Jesus, como um guerreiro que viesse destruir, acabar com o Império Romano e fazer uma obra social. Não, Jesus não veio para fazer obra política e nem social. Ele veio implantar o reino de Deus aqui na Terra de uma forma absolutamente diferente do político e diferente do social. Mas tem pessoas que estão presas a isso, né? Tem pessoas que estão presas a isso e acham que Jesus veio fazer uma obra social. Não, amados, ele não veio fazer obra social. Não veio. Isso a obra social é apenas consequência, tá? E tem pessoas que colocam a obra social em primeiro lugar. Bem, aqui também nessa pequena experiência nós pegamos aqui
que ele apareceu ali andando sobre o mar, eles achavam que era um fantasma. Como falei aqui para vocês, a própria crença ali do Herodes já denuncia que eles acreditavam o quê? Acreditavam na questão da reencarnação, que o espírito ele vai e reencarna diversas vezes. É prova que os próprios discípulos também acreditavam nisso. Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou os pais dele para que ele nascesse assim? Então os discípulos acreditavam na reencarnação. Aí Jesus pegou e quebrou logo o paradigma. Olha, não foi nem ele, nem os pais dele, mas ele nasceu assim para que se revelasse a glória de Deus. Então, essa questão da reencarnação que tem até hoje na tradição judaica é um paradigma que Jesus bateu de frente, mas o povo não quis. O povo, né, a religião judaica não quis deixar isso, até hoje. Mas quem se converte ao Senhor Jesus deixa disso, né? Deixa de reencarnação, acreditar em fantasma, tudo, essas coisas assim que tudo é história de carochinha, né? Então, amados, essas crenças, Jesus também estava tentando purificar os seus discípulos, para que eles não acreditassem mais nessas coisas. Esse tipo de crença faz com que a pessoa fique menino, fique meio assim, cambaleando na sua caminhada. Agora, concluindo, acabando aqui, versículo 53, muitos tocam em Jesus e são curados. Versículo 53 diz, concluindo, atravessei chegaram à costa da altura de Genezaré, e ali atracaram. Assim que desembarcaram, as pessoas logo reconheceram e percorreram toda aquela região, puseram-se a levar os enfermos e macas para onde ouviu que ele estava, em todos os lugares onde entravam as aldeias, ou cidades, ou vilas rurais, tocavam nas praças os enfermos, ele pediu permissão para ao menos tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocavam eram curados, tá ok? Então, a experiência da mulher do fluxo de sangue foi uma febre. Como assim, Jesus? Uma febre. Foi uma febre porque quando ela tocou, ela ficou curada e Jesus mesmo testemunhou disso. E essa experiência alastrou toda aquela região, Nazaré, Galiléia, toda Genezaré, Gadara, todos eles passaram a ter conhecimento. E eles, então vamos tocar na veste de Jesus, começaram a tocar nele. E quando tocava, era o quê? Curados, tá ok? Aí nós percebemos que ao fazermos a obra de Deus, ao realizarmos o trabalho do Senhor, as pessoas passam a se interessar pelas grandes e poderosas manifestações de Deus ali para abençoar as suas vidas. Claro, mas tem que ter determinada cautela para que o indivíduo ele não possa se prender naquilo que ele quer, mas naquilo que quem dá para ele, ou seja, Jesus dá as bênçãos, mas você não tem que se prender nas bênçãos, prender-se sim naquele que o abençoa. Então toque nas vestes dele e não largue, toque nas suas vestes e não salte, segure ele, agarre ele e deixe que as bênçãos venham posteriormente, tá? Então aqui, Genezaré, que era uma pequena, um bairro assim, beira de praia, que lá era uma região assim, dominada por parte do Império Romano, e mesmo assim eles foram abençoados. Olha a diferença, que as pessoas foram lá para receber o quê? A bênção. Eles foram para receber a bênção. Já o pessoal de Nazaré, que era da cidade de Jesus, Jesus não realizou quase milagre ali, porque eles tinham a incredulidade no seu coração. Então, amados, a diferença entre acreditar e ser incrédulo é muito diferente. Na crença havia milagres, Genezaré, Gadara e outros lugares ali na Galiléia, mas só que em Nazaré havia o quê? Escândalo, porque eles ficavam, não, a gente não vai aceitar isso. Quem? Filho de Maria? Irmão de José, Judas, Tiago, Simão? Quem? As suas irmãs aqui? Esse carpinteiro? Não. Aí isso era o escândalo. E desse escândalo eles diziam, não, a gente não aceita não. Aí Jesus ficou o quê? Pasmo com a incredulidade deles. Que Jesus realizou diversos milagres, mas quando chegou
ali na sua terra, pegou, não conseguiu realizar. Por que não conseguiu? Por causa da incredulidade. Jesus pegou e falou, olha, o profeta não é muito bem-vindo na sua própria terra. Ele não é muito bem-vindo. Então não se assuste, porque se aconteceu com Jesus, vai ser diferente com você? De jeito nenhum. Vai ser a mesma coisa. O pessoal da sua casa, a sua família, os seus parentes, eles não vão acreditar naquilo que você tenta seguir. Eles não vão acreditar naquilo que você quer prosseguir. Eles preferem o conforto do mundo, eles preferem o conforto do que o mundo lhe oferece, eles preferem o conforto do que o dinheiro, do que o bem-estar, a saúde lhe oferece, do que estar na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, orando, louvando a Deus, estar próximo de Jesus, segurando nas suas vestes. Tem gente que quer segurar as vestes de Jesus, acredita nele. E tem gente que não quer segurar as vestes de Jesus e está pouco se lixando, dizer, eu vou lá aceitar esse cara que veio lá do Oriente Médio, da cidade de Nazaré, ali da Galileia, que morreu numa cruz, ali ensinava alguns pescadores, não acredito não. Então isso é o quê? Isso é escândalo que virou o quê? Incredulidade. Então esse tipo de pessoa dificilmente recebe a bênção de Deus. Mas as pessoas que seguram Jesus vão receber sempre as bênçãos do Senhor. E eis aqui você que está aqui nessa noite, nesse instante, segurando as bênçãos do Senhor Jesus e seja mais e mais abençoado ao segurar em suas vestes, né? Então, queridos, agradecemos aqui essa pequena oportunidade, nós comentamos aqui o capítulo 6. Para a semana vamos comentar o capítulo 7. Já vamos chegar na metade do Evangelho de Marcos, louvado seja Deus. E depois de concluirmos o Evangelho de Marcos, o Senhor vai nos dirigir a fazer outras coisas. Então, vou nesse momento abençoar a vossa vida, você que está neste momento assistindo, vamos fazer uma pequena oração, tá bom? Pela sua vida. Amado e querido Deus, muito obrigado pela vida desse querido e amado irmão, por essa vida que se dispõe nesse momento a abençoar a sua vida ao prestar atenção na tua palavra. Estenda tuas mãos, quebrando todos os grilhões, todas as barreiras, toda enfermidade, toda perturbação psicológica, emocional, espiritual, seja desfeito, destruído, quebrado, amarrado em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, toca neste corpo, restaura, meu Deus, o nervo, a carne, meu Deus, a pele, os ossos, as células, os órgãos, Senhor, toda a sua vida nesta noite seja tocada, abençoada pelo poder do teu Espírito, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai, enche essa vida de saúde, graça, poder, autoridade e principalmente a salvação. Seja eles tocado pelo aquele que liberta, cura e batiza, que é teu Espírito Santo. Muito obrigado por esse exato momento na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima, em nome de Jesus.